Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Thomas, terapeuta manual e energético. E hoje nós vamos falar sobre a nossa missão de alma e a relação com as 5 feridas emocionais. Muitos de nós acabam vindo a esse mundo achando que tem uma grande missão de mudá-lo, quando na verdade a missão que está relacionada com o nosso processo evolutivo, está relacionada com nós mesmos, é evoluir e aprender cada vez mais, proporcionando ao nosso espírito a evolução. A nossa missão de alma, nesse contexto, é mudar a nós mesmos durante esse processo. Segundo a escritora Liza Bourbon, autora do livro As 5 Feridas Emocionais, quando uma criança nasce, sua alma escolhe a família e o ambiente com a missão de ser ela mesma e aprender a se amar através dessas experiências. Viver uma experiência sem aceitação, como julgamento ou medo, faz com que a pessoa atraia circunstâncias similares até que ela aprenda a aceitá-la. Aceitar não significa concordar, mas permitir-se experimentar e aprender, tornando-se consciente dos efeitos. Então, dentro desse contexto, o nosso papel, agora como adultos, é olhar para essas situações que nós vivemos na infância, entender os padrões que vêm acontecendo na nossa vida e curá-los, dando significado para as coisas que vêm acontecendo e se permitindo evoluir. Agora você pode estar se perguntando quais são essas 5 feridas. A primeira é o abandono, depois temos a rejeição, a humilhação, a traição e a injustiça. Quando nós falamos da ferida do abandono, nós estamos nos referindo àquele sentimento onde a criança é deixada de lado e, sem entender a situação, ela se sente abandonada. Ela sente que o pai ou a mãe não pode estar com ela. E ela não entende os motivos que levam a acontecer esse abandono. Pode ser por questão de trabalho, questão de estudos, diversas questões influenciam. Mas a criança que não consegue perceber o real contexto do que está acontecendo, desenvolve essa ferida e se sente abandonada. Essa ferida ela pode influenciar diretamente ao longo da sua vida, inclusive na vida adulta. Mas quando nós pensamos na ferida do abandono, nós temos que entender que por trás dela está a nossa missão de alma, que é aprender a se amar mais e se colocar em primeiro lugar. Olhar primeiro para si mesmo antes de atender às necessidades dos outros. A energia do abandono é a falta de amor. A vida precisa ser menos dramática, você precisa ter a vontade de realizar seus sonhos e mesmo sem o apoio dos outros, seguir em frente. Então a ferida do abandono, ela vem para nos ensinar a olhar para nós mesmos, se acolher e se apoiar sem depender dos outros ao longo do processo. A segunda ferida é a ferida da rejeição. Então uma criança ela pode se sentir rejeitada em 2 situações. A primeira é quando há uma questão de superproteção. A criança ela não pode fazer o que ela quer, na hora que ela quer, e os pais estão sempre ali super protegendo ela, impedindo que ela vivencie as questões da vida. Nesse contexto, a criança ela vai entender como rejeição porque ela não consegue acessar o que ela deveria acessar enquanto criança. Ela vai querer brincar com os amigos e talvez em algum momento não possa, e ela não consegue entender por que exatamente isso acontece, porque ela não entende tudo que envolve o mundo lá fora. E também pode se desenvolver a ferida da rejeição por uma questão, obviamente, de rejeição, onde a criança percebe que o pai ou a mãe não dedica o tempo que ela gostaria de que fosse dedicado a ela. E o que nós temos que aprender com a ferida da rejeição? A missão de alma, nesse contexto, é aprender a se acolher e reconhecer as suas qualidades por si mesmo. A energia da rejeição é a energia da falta de valor. Então é preciso ocupar cada vez mais o seu lugar quando você ousa se afirmar. Então a ideia da ferida da rejeição, a nossa missão de alma, é que a gente se coloque em primeiro lugar e a gente não se rejeite para que o mundo não nos rejeite. A terceira ferida está relacionada com a humilhação. É quando a criança sente que os pais, por algum motivo, têm vergonha dela. Seja pela maneira que ela está se vestindo, seja pelo comportamento que ela tem
em determinadas ocasiões, mas ela percebe ou ela imagina que os pais têm vergonha por ela ser daquela maneira. Então, as crianças que passam por isso tendem a se tornar adultos que têm dificuldade de expressar as suas necessidades e sentimentos. Se tornam adultos mais fechados. E a nossa missão de alma nesse sentido é aprender a lidar com a culpa, se perdoando e aprendendo a se amar dentro das nossas limitações. A culpa do passado, ela não pode ser encarada no tempo presente, e entendendo que naquele momento eu agi de uma determinada forma, porque era o conhecimento, as informações que eu tinha naquele momento. Também ela vem para nos ensinar a aprender a observar suas necessidades antes de dizer sim aos outros, criando limites para ela e para quem está ao seu redor. A quarta ferida é a ferida da traição. Então é quando a criança sente que o pai ou a mãe acaba mentindo para ela com frequência. Essas mentiras, na maioria das vezes, estão relacionadas a coisas comuns do dia a dia, como, por exemplo, na volta a gente compra. Se você estudar, passar de ano com notas altas, você vai ganhar uma viagem no fim do ano. E a criança vai criando essas expectativas e à medida que ela cria, a ação acaba não acontecendo no final mesmo, ela tendo feito ali o que foi combinado, e ela se sente traída. Então vai desenvolvendo essa ferida da traição. E o que nós, enquanto seres humanos, temos que aprender com isso? A praticar o desapego. Entender que tudo na vida é passageiro e as pessoas se aproximam de nós por um tempo, de acordo com a conexão. Tem de estabelecer limites nas relações, quando posso apoiar o outro e o quanto eu preciso deixar ele ir. Liberte-se da necessidade de controlar a vida, pois há uma consciência maior que sabe o que tudo é melhor para cada um de nós. O outro deixará de se trair quando você parar de se trair. E quando que uma pessoa ela acaba se traindo? Quando ela deixa de fazer coisas porque a outra pessoa não acompanha ela naquele sentido. Você, por exemplo, está num relacionamento onde o seu companheiro ele não gosta de ir ao cinema. Então você deixa de ir ao cinema porque você não tem companhia para ir. Mas aquilo é importante para você. Então, naquele momento, inconscientemente, você está praticando a traição com você mesmo. A quinta e última ferida é a ferida da injustiça. É quando a criança sente que por mais que ela se dedique, por mais que ela se empenhe, por mais que ela faça o que ela pode fazer dentro das suas condições, nunca é suficiente. Ela está tendo que, com muita frequência, se superar para que os pais sintam orgulho dela. Então, crianças feridas pela injustiça tendem a se isolar e se tornar rígidas, escondendo os seus sentimentos e aparentando que nada as afeta. Então, elas criam uma máscara para projetar força, mas quando, na verdade, por dentro, aquele sentimento ainda incomoda. Uma característica comum de quem vivenciou a injustiça é usar muito os braços cruzados, porque cria uma sensação de proteção, uma barreira, onde nada do que está fora vai interferir no que está dentro. De maneira geral, a nossa missão de alma nesse sentido é resgatar a sensação de merecimento e reconhecer a abundância que vem do divino. Encare as circunstâncias da vida como perfeitas para o aprendizado. Permita-se sentir medo e tristeza, sem perder o controle ou temer a opinião alheia. Separe suas emoções das dos outros. Não carregue fardos emocionais que não são seus. Eu acho que a mensagem mais importante que a gente pode extrair da ferida emocional da injustiça é aprender a olhar para nós mesmos e entender que aquilo que nós estamos fazendo para nós e para o mundo é suficiente dentro das possibilidades, dentro dos recursos e ferramentas que nós temos naquele momento. E no futuro, talvez nós tenhamos outras ferramentas e aí sim o resultado que a gente vai entregar possa ser diferente. E eu aposto que nesse momento você deve estar se perguntando, mas como que eu faço para descobrir, para identificar qual que é a minha missão de alma? Existem padrões que vêm se repetindo de acordo com as vivências e com as feridas que foram criadas na infância.
se você observar os detalhes de toda a sua vida, você consegue identificar qual padrão vem se repetindo e a qual ferida que ele está relacionado. Então, de maneira geral, você pode realizar a leitura do livro As 5 Feridas Emocionais. Ele vai te dar embasamento para você entender todas as questões que aconteceram ao longo da sua vida, como que elas impactaram. Você vai perceber quais são esses padrões que estão se repetindo e, inclusive, você vai poder fazer observações no seu corpo físico. Cada uma das feridas emocionais, ela traz uma característica física que a gente pode observar depois que a gente faz a leitura do livro. Caso você prefira algo mais rápido, prático e imediato, dentro da sessão de radiestesia terapêutica, nós conseguimos fazer uma análise e já identificar qual o seu processo evolutivo, a qual ferida emocional ele está relacionado e com que idade se iniciou. A partir disso, nós também conseguimos verificar questões de resgates kármicos, situações que possam vir de outras encarnações e que estão influenciando nessa vida. Assim você consegue entender com mais clareza por que você vivenciou tais experiências ao longo da vida e como aquilo pode impactar no teu processo evolutivo, o que você precisa aprender para se tornar cada vez melhor enquanto ser humano e como um ser espiritual. O assunto aqui das feridas emocionais, da missão de alma, é um assunto bastante extenso e complexo. E ele pode ser desenvolvido de várias maneiras. Mas me conta aqui, qual das feridas você achou mais interessante, com qual você talvez tenha se identificado, e quais pontos são importantes para você saber sobre elas, e nas próximas semanas eu vou estar trazendo um conteúdo específico sobre cada uma das feridas emocionais. Até o próximo vídeo.